Olá pessoal, vamos à nossa videoaula da segunda semana. Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe. Bom, no conteúdo dessa semana vamos ver alguns conceitos financeiros, os juros simples e os descontos simples. Para aprendermos sobre alguns cálculos usados comumente na matemática financeira, a gente precisa revisar alguns conceitos. Bom, o primeiro conceito que a gente vai revisar é principal, capital inicial ou valor presente. Esses três termos significam a mesma coisa. Bom, denomina-se principal, capital inicial ou valor presente, o valor total investido ou tomado sob a forma de empréstimo e sobre o qual incidirá juros. Segundo conceito que vamos revisar, juros. Bom, juros consiste na remuneração recebida por quem investiu ou que é paga por quem tomou emprestado. Os juros é visto em unidade monetária. Por exemplo, um investidor em 2018 aplicou R$ 1.000 em título do Tesouro Direto. Na maturidade, após um ano, retirou R$ 1.100. Então, os juros recebidos foi o valor de R$ 100. O terceiro conceito que vamos ver é taxa de juros. A taxa de juros consiste na razão entre os juros recebidos ou pagos em um determinado período de tempo e o principal que originou estes juros. Exemplo, supondo o caso do item anterior, a taxa de juros recebida foi de 10% ao ano. Por quê? Porque o total de juros gerado foi de R$ 100, enquanto que o investimento para gerar esses R$ 100 foi de R$ 1.000. E esses R$ 100 representam 10% do investimento inicial. O quarto conceito que vamos ver é o período de capitalização. Esse consiste no tempo que, uma vez decorrido, ocorre a incidência dos juros. Toda taxa de juros tem determinado o seu período de capitalização. Vamos aos exemplos. Bom, se a taxa é de 10% ao ano, então o período de capitalização é anual. Se a taxa é de 1% ao ano, o período de capitalização é mensal. Significa o quê? Que a cada mês que passa, ocorrerá novamente a incidência de juros sobre o valor do investimento inicial. Prazo de operação. Esse consiste no prazo em que o investimento foi realizado, ou seja, na quantidade de vezes em que a taxa de juros incidiu sobre um capital ou um montante. Bom, esse outro conceito, taxas proporcionais. Duas ou mais taxas são determinadas proporcionais quando, ao incidirem sobre um mesmo capital, por um mesmo prazo de tempo, no regime de juros simples, elas geram o mesmo montante. Exemplo, 1% ao mês, ao longo de 12 meses, que é um ano, vai gerar 12%. Note que, se a taxa for de 12% ao ano, essas duas taxas, 1% ao mês e 12% ao ano, são taxas proporcionais. Taxa de juros nominal consiste na taxa que irá incidir sobre o capital ou um montante, desprezando a inflação. Taxa de juros real consiste na taxa de juros que irá incidir sobre o capital ou montante. Nesse caso, considera-se a inflação. Montante, valor de resgate ou valor futuro. Esse consiste na soma do principal, que é o capital inicial ou o valor do investimento, aos juros. Então vamos ver como é a fórmula do montante. Bom, montante é igual ao capital inicial mais o valor que foi gerado de juros. Exemplo,
Supondo o investimento de um capital inicial de R$ 1.000, que gera de juros R$ 100. Tens que o montante resgatado é de... Bom, o montante vai ser R$ 1.000 de capital inicial mais os R$ 100 de juros. Então, vai dar 1.100. Juros simples. Bom, juros simples consiste no cálculo dos juros a partir de uma taxa de juros que incide somente sobre o capital inicial. Vamos à fórmula. Juros simples, o valor obtido com juros é igual a capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pela quantidade de períodos. Vamos para um exemplo para isso ficar mais claro. Uma pessoa investiu R$ 100 em março de 2019, a taxa de juros simples de 10% ao mês, e retirou em maio de 2019. Calcule os juros simples obtidos. Bom, primeira coisa, vamos identificar os termos, né? Ela investiu R$ 100, então R$ 100 é o investimento, R$ 100 representa o capital inicial. A taxa de juros, 10%. Se a gente escrever isso na forma decimal, 0,10. Se ela está investindo em março e está retirando em maio, passou-se 2 períodos. Já que a taxa de juros é mensal, então passou 2 meses, então os juros irá incidir ao menos 2 vezes. Bom, vamos aqui ao cálculo. Então, juros é igual ao capital inicial, 100, multiplicado pela taxa de juros, 0,10, vezes a quantidade de períodos em que a taxa de juros vai incidir. Nesse caso, 2 meses. Então, a gente tem que o valor dos juros é de R$ 20. Bom, da fórmula do montante, que a gente viu agora no slide anterior, que diz que montante é capital mais juros, a gente pode substituir quem é juros. E aí a gente vai ter essa nova expressão. Montante é igual a capital mais capital vezes a taxa de juros vezes a quantidade de períodos. Bom, a gente pode colocar o termo C em evidência. A gente está vendo que o termo C está se repetindo aqui e está se repetindo aqui. Colocando em evidência, a gente vai ter que montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes a quantidade de períodos. Note que se a gente multiplicar, fazer a distribuição desses termos aqui, C que multiplica 1 mais C que multiplica I vezes N, a gente vai retornar para a mesma expressão que a gente tinha anteriormente. Isso aqui e isso aqui são iguais. Bom, a vantagem de fazer isso é ter uma fórmula em que podemos encontrar o montante a partir do capital inicial, da taxa de juros e da quantidade de períodos. Exemplo. Considere um capital inicial de 2.000. Esse 2.000 foi investido por 10 meses a uma taxa de juros de 5% ao mês. Calcula o montante. Bom, vamos colocar na fórmula, né? Montante é igual a capital inicial, 2.000, vezes 1 mais taxa de juros, 5%, 0,05. Isso é apenas o 5% escrito na forma decimal, vezes a quantidade de períodos, 10 meses.
Bom, multiplicando isso aqui, a gente vai ter que é 2.000 que multiplica 1 mais 0,5, que é, portanto, 2.000 que multiplica 1,5. Isso vai retornar um montante de R$3.000. Bom, a gente também pode ajustar aquela fórmula para encontrar o capital inicial a partir do montante. Bom, simplesmente isolando para C, temos que capital inicial é dado pelo montante sobre 1 mais a taxa de juros vezes a quantidade de períodos. Ou seja, podemos encontrar o capital inicial se tivermos o montante, a taxa de juros e a quantidade de períodos. Exemplo: sabendo que o montante acumulado após 3 meses de um investimento é de R$50.000 e que a taxa de juros foi de 10% ao mês, calcule o capital inicial. Novamente, vamos apenas colocar na fórmula. Capital inicial é igual a montante, 50.000, dividido por 1 mais a taxa de juros, 10% ao mês, que na forma decimal é 0,1, vezes a quantidade de períodos, 3 meses. Então, a gente vai ter que capital inicial é igual a 50.000 dividido por 1,3. Ou seja, o capital inicial, que quando investido a uma taxa de juros de 10% ao mês, após 3 meses gera R$50.000, é o valor de R$38.461,54. Bom, vamos aprender agora também o termo desconto. Da mesma forma que os juros soma ao capital inicial, soma ao investimento e tem-se um novo valor, o desconto, de maneira similar, ele ao invés de somar, ele subtrai. Bom, para ficar mais claro, vamos ao termo. A descrição precisa de desconto. O pagamento de uma conta ou um título antes da data de vencimento envolve geralmente uma recompensa, chamada de desconto. Desta maneira, o desconto consiste na diferença entre o valor nominal de um título e o seu valor apurado N períodos antes do seu vencimento. Então, a fórmula está aí. Desconto é o valor lá da duplicata, do título, da conta, menos o valor que tu está pagando naquele exato momento que tu está antecipando o pagamento. E está recebendo uma vantagem por estar pagando antecipado. Bom, para ficar mais claro, vamos para um exemplo. João foi na lotérica pagar um boleto no valor de R$100 antes da data do vencimento. O caixa viu que para pagamentos antes da data do vencimento, o valor a ser cobrado é de R$85. Qual foi o valor do desconto que João obteve? Bom, ele tinha um boleto de R$100, mas o caixa, por ele estar pagando antecipado, cobrou apenas 85. Então, o João obteve um desconto de R$15. A gente pode também desejar calcular o desconto de uma forma direta. E aí, de acordo com a forma que a gente calcule, a gente vai chamar esse cálculo de desconto racional, quando é um cálculo por dentro, ou desconto comercial, quando é um cálculo por fora. Vamos às descrições de cada um. Desconto racional, ou por dentro, é aquele aplicado sobre o valor presente do título. Bom, esse desconto é raramente usado no Brasil, mas a gente precisa aprender mesmo assim. Ter um conhecimento do mesmo para outras situações.
Sua fórmula é dada por desconto racional é igual ao valor presente do título vezes a quantidade de períodos que eu estou antecipando o pagamento vezes a taxa de juros. Note que, se valor presente é dado por essa fórmula aqui, desculpa, voltou. Se valor presente é dado por essa fórmula aqui, VF, valor futuro, sobre 1 mais a taxa de juros vezes a quantidade de períodos, a gente pode substituir na equação acima. E aí a gente fica com essa nova expressão. Desconto racional ou desconto por dentro, ele também pode ser calculado dessa forma. Valor futuro sobre 1 mais a quantidade de períodos que está se antecipando vezes a taxa de juros, que multiplica a quantidade de períodos vezes a taxa de juros. E o outro caso, como é? Desconto comercial ou por fora? Bom, ele consiste na modalidade em que a taxa de desconto incide sempre sobre o montante ou valor futuro. É amplamente usado no Brasil, por exemplo, no desconto de duplicata bancária. Sua fórmula é, desconto comercial ou por fora, calculado da forma direta, é dado por valor futuro, que multiplica a quantidade de períodos e a taxa de juros. Então, a gente pode ter também que o valor presente é o valor futuro menos o desconto. Vamos a um exemplo. Cálculo do desconto racional simples. Calcule o desconto para antecipação em 2 meses de um título cujo valor presente é de R$ 1.000 e a taxa de juros é de 5% ao mês. Bom, então a gente vai simplesmente substituir na fórmula. Desconto racional simples é igual ao valor presente que multiplica a quantidade de períodos 2 e a taxa de juros 0,05, que é o 5% transformado em decimal para podermos efetuar o cálculo. Bom, então a gente vai ter que o valor do desconto vai ser 1.000 vezes 0,10, que vai retornar o valor de R$100. Então, para esse exemplo, o desconto calculado é de R$100. Bom, vamos para um exemplo do cálculo do desconto comercial. Calcule o desconto para antecipação em 5 meses de um título cujo valor no vencimento, ou seja, o valor futuro, é de R$5.000 e a taxa de juros é de 2% ao mês. Bom, novamente a gente só vai substituir na fórmula de desconto comercial e vamos ver que, substituindo 5.000, que é o valor futuro, substituindo 5, que é a quantidade de períodos que a gente está antecipando o pagamento, e substituindo 0,02, que representa a taxa de juros em notação decimal, a gente vai ter que 5.000 vezes 0,10, isso aqui era para estar 0,10, vai dar 500. Bom, e com isso a gente encerra a aula de hoje. Bons estudos!